A vida é feita de encontros. Nossos grandes ou simples momentos são marcados por eles. O próprio Jesus se encontrou com muitas pessoas e em cada um desses encontros deixou profundas marcas em suas vidas e história. Mas isso não fica apenas no passado. Ainda hoje, por meio do seu evangelho original, podemos receber princípios eternos de amor e discipulado para transformar as nossas vidas. E é no evangelho de João que vemos esses grandes encontros com Jesus acontecerem. Jesus se encontra com Nicodemos, o religioso rico que experimenta o que é nascer de novo. Ele se encontra com o paralítico, que mesmo sem usar as águas do tanque, volta a andar por meio da palavra de Jesus. Jesus se encontra com o cego de nascença, e com um cuspe nos olhos, ele volta a ver. Ele se encontra com Lázaro já falecido, mas ao som da voz de Jesus, ele volta à vida imediatamente. Jesus se encontra com seus discípulos e o empoderamento do Espírito muda suas vidas. Jesus se encontra com a mulher samaritana, que abandona o seu velho cântaro porque recebe uma fonte de água viva em seu interior. Jesus se encontra novamente com seus discípulos e agora, ressuscitado, a pesca é maravilhosa. Venha crescer com os encontros de Jesus. Tenha também o seu encontro pessoal com Ele, dominicalmente na rede de igrejas da cidade. Hoje nós vamos começar com um encontro muito especial, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os pés doem. Esse sol. Ai, não estou aguentando mais. Estou tão cansada. O que eu posso fazer? Eu tenho que buscar água? Ai, mas meus pés doem. Os meus pés doem, as minhas mãos doem. Eu sempre ia buscar água ao meio-dia. Esse é o único horário que eu podia. Eu já fui tão humilhada, tão machucada. Então eu ia buscar água, somente ao meio-dia. E certa vez eu estava lá no poço. E chegou um homem. Esse homem estava lá, sentado. E ele começou a me pedir água. Como podia um judeu pedir água para uma mulher samaritana? Eu não conseguia entender isso. E ele começou a falar dessa água, sobre a água da vida. Mas vocês querem saber sobre esse encontro? Ele me conhecia. Ele começou a falar sobre as minhas fraquezas, as minhas angústias, as minhas dores. Ele sabia que eu tinha 5 maridos. Mas ele não me tratou mal, ele me tratou com carinho, ele me tratou com amor. E eu quis beber dessa água. E sabe de uma coisa? Essa água mudou a minha vida para sempre. Eu nunca fui a mesma mais depois dessa água. Saciou a minha sede, essa sede que eu tinha de esperança. A sede que eu tinha de paz, de liberdade. Ela saciou. Ela saciou essa sede. Mulher, me dê um pouco dessa água. Como pode o Senhor me pedir água? Eu sou mulher, sou samaritana. Se conhecesses a Deus e a bondade de Deus, se conhecesses quem lhe pede água, você me pediria de beber, e eu te daria a água da vida. Você não tem água, balde. Como que eu tire água de um poço tão fundo? Se você beber desta água, você terá sede novamente. Mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais terá sede. Então eu quero beber dessa água. Eu quero me saciar. Me dê dessa água. Então chame seu marido. Eu não tenho marido. Disseste muito bem. Tiveste 5 maridos, e o que tem agora também não é seu marido. Realmente és o profeta. Me conheces. Obrigada. Receba da água, filha. Obrigada. Receba. Eu aceito dessa água. E você recebe hoje nessa Obrigada. a sua água, filha. Amém.
Nós teremos 7 encontros com Jesus. O primeiro hoje fala desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo de número 4. Nós vamos trabalhar com esse texto nessa noite. E o tema da mensagem de hoje, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, é o real evangelho. O evangelho que nós podemos falar de uma forma bem tranquila, que é o evangelho original, o evangelho de Jesus. É muito gostoso podermos viver a partir dessa perspectiva. Será uma linda mensagem para nós aqui nessa noite. E falando a respeito de coisas que são originais, nós temos aqui alguns produtos que são conhecidos, muito conhecidos, até mesmo eles se tornaram sinônimos do produto que eles representam. Quando nós falamos a respeito do pó royal, depois não estou ganhando nada pelo merchandising aqui não, tá bom, gente? Todo mundo conhece, na verdade, todo mundo sabe o que é um tipo de fermento, mas normalmente quando a dona de casa pede para o marido, pede para o filho, ou alguém vai comprar isso no supermercado, a gente fala, você vai comprar o quê? Pó royal. Ninguém fala, vou comprar fermento para bolo, fermento químico para bolo. Eu entendo esse negócio de fermento, hein, gente? Tem o químico, tem o biológico, esse negócio é manjo, né? E aqui, esse aqui é um fermento químico, que é utilizado para fazer bolos. E normalmente as donas de casas, as pessoas que trabalham nessa área de confeitaria, quem gosta de fazer um bolo, tanto homens quanto mulheres, se referem a esse produto como pó royal. Por quê? É o original, não é assim? Foi o produto que se consolidou no mercado por essa marca, que é a marca Royal, que também significa realeza, né? Royal, em inglês, que significa realeza. Tem um outro produto aqui que todo mundo conhece. Que produto é esse? Esse aqui é a famosa mãe do trigo, a maizena, não é? Na verdade, tem também a avó do trigo, que é a véia Quaker, né? Todo mundo conhece também, na verdade. Tem até também o vô Maltini, né? Brincadeiras à parte, a maizena é um produto altamente conhecido. Desde que eu sou criança, e já faz muito tempo isso, não é? Que eu olho essa caixinha amarela lá em casa. Mas ninguém chama isso aqui de amido de milho. Você sabia que isso aqui é amido de milho? Não é? Talvez muitas pessoas nem saibam que produto tem nessa caixa, mas elas associam isso ao nome maizena. É uma marca tradicional. Ela é uma marca que é a marca original. Quem conhece esse produto aqui? 1001? Todo mundo sabe. Porque é o original, na verdade. É uma esponja de aço, e todo mundo conhece esse produto, mas nunca você chega lá para pedir esse produto e fala assim, ó, por favor, me veja aí uma esponja de aço. Você vai pedir o quê? Bombril, não é? Passa o Bombril aí, na verdade. 1001 utilidades. Eu até me lembro na época também que eu era criança, adolescente, que na minha época tinha aquele problema na antena, não é, do rádio ou da TV, e a gente utilizava o Bombril. Quem já fez isso aí na vida? Colocar o Bombril na antena, um monte de gente que já fez isso, né? Vai lá e coloca o Bombril, não é? Para poder fazer foguinho também, né? Pegava a pilha assim, né? Você bota fogo, se você pegar ele e colocar na pilha também, ele pega fogo, para fazer, para rodar assim, para brincar. 1001 utilidades. Também é um produto original. Também todo mundo deve conhecer aqui as famosas não tem cheiro e não deformam, não é assim? Havaianas é um produto conhecido hoje, é um produto brasileiro conhecido internacionalmente. São as originais, e todo mundo respeita essas marcas, porque elas são marcas que apresentam e representam uma qualidade muito grande, não é assim? Hoje também, o nosso evangelho, ele passa por um tempo onde as pessoas olham para as igrejas e, de certa forma, não percebem ou não realmente aprovam as igrejas como sendo as representantes do Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero trazer para você aqui hoje essa perspectiva, nessa noite, de nós avaliarmos como o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus, ele tem realmente transformado a minha vida e a nossa realidade. É muito importante nós termos essa percepção. O que tem acontecido ao longo da história da igreja é que, de certa forma, nós começamos a criar várias outras alternativas para as pessoas
que estão um pouco distantes da realidade do Evangelho do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui hoje vários pontos, inúmeros pontos nessa mensagem, conectadas com essa história da mulher samaritana, de que Jesus ele apresenta um evangelho despojado da religiosidade, um evangelho despojado também de um tipo de comportamento que afasta as pessoas do Senhor Jesus. Nós temos visto ao longo da história muitas pessoas que se colocam nessa condição de serem alguém acima dos outros, e Jesus ele não trabalhou dessa forma. A gente vê isso nesse encontro dele com a mulher samaritana. Para nós, o primeiro texto aqui é João 7, verso número 38. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos entender um pouquinho isso? Jesus está colocando para mim e para você que nós não podemos crer nele ou pensar em quem ele é a partir da nossa própria realidade, a partir do nosso pensamento, daquilo que eu sinto, não é? Eu entendo que Jesus é alguém assim. As pessoas se expressam dessa forma. Para mim ele foi um mestre. Eu reconheço em Jesus alguém que foi um homem muito bom. Não, nós precisamos crer, efetivamente acreditar em Jesus, e ele se coloca dessa forma, como as Escrituras dizem a respeito de quem ele é. Não podemos apenas ter as nossas próprias conclusões e convicções pessoais. Eu acho que é assim. Não podemos entrar nessa seara. Precisamos crer em Jesus como as Escrituras dizem que ele é. E ele coloca para nós de uma forma muito clara aqui também, que quando eu acredito em Jesus, da forma como o próprio Deus coloca para nós, do meu interior acontecerá o quê? Fluirão rios de água viva. Olha só, não é água parada. O Evangelho do Senhor Jesus não é água parada, é algo que flui, é algo que muda realidades, é algo que transforma realidades, é algo que vai limpando, que vai purificando. Onde ele vai passando, ele vai levando a água que vai matar a sede das pessoas. E sabe quem é o representante de Jesus aqui na terra? Você, cada um de nós que cremos em Jesus da forma correta, da forma como ele é apresentado nos evangelhos. Cada um de nós então nos tornaremos aí um rio de águas vivas. Hoje em dia, o evangelho apresentado pelas igrejas, pelas denominações, muitas das vezes eles estão ficando sem respostas, e são evangelhos até mesmo contaminados. Precisamos do real, puro e simples evangelho do reino de Jesus, da igreja de Jesus Cristo, porque ele traz respostas, e esse evangelho realmente ele é durável e confiável. Assim como nós temos aqui produtos que são originais, eu quero dizer para você, se você começar a estudar a Bíblia, a ler os evangelhos, você vai começar a entender e tomar realmente ciência de quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, o Deus que se tornou homem, que se destituiu da sua glória, deixou toda a riqueza que ele tinha lá ao lado do Pai, e se tornou um homem como eu e você, chamado pelo Pai para ser o nosso Senhor e Salvador. O texto do Evangelho que nós vamos apresentar aqui, de João capítulo 4, nós o vemos como o texto da mulher samaritana, e todos conhecem esse texto. Nós vamos trabalhar durante essa mensagem vários pontos aqui relacionados com esse texto. Então mantenha a sua Bíblia aí aberta em João capítulo 4. Nos versos 1 a 5, nós encontramos algo muito especial, e vamos entender o porquê desse encontro de Jesus. Diz assim o texto: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Quem que ouviu falar? Os fariseus. Só um parênteses, quem eram os fariseus? Eram os religiosos, eram os homens que eram tidos na sociedade judaica como aqueles que mais conheciam as Escrituras, estudavam as Escrituras. Vamos colocar assim, bem resumidamente, eram os bispos, apóstolos, pastores, padres, sacerdotes, homens dedicados ao estudo da palavra. Olha só, eram esses homens, e eles estavam incomodados com aquilo que estava acontecendo. Multidões começaram a ir e a seguir Jesus, um doce Rabi da Galileia. Olha só, embora não fosse Jesus quem batizasse,
mas dos seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Nós vemos então aqui que Jesus ele estava saindo de Jerusalém e ele ia para a Judéia. Ali era considerado o reino do norte e o reino do sul, e haviam vários caminhos para que Jesus pudesse sair de Jerusalém e ir na direção da Judéia. E ele escolhe um caminho que iria passar pela região da Samaria. A região da Samaria era um lugar onde havia várias aldeias, várias cidades menores, dentre elas essa cidade de Sicar ou Siquém. Só para a gente entender um pouquinho o contexto, os judeus que saíam de Jerusalém e iam para a Judéia, eles não gostavam de passar por essa região. Por quê? Aquele povo que ali morava, apesar de eles serem na sua origem também descendentes de Jacó, faziam parte das 12 tribos de Israel. Durante o período onde a Assíria invadiu aquela região, houve ali uma grande miscigenação. E as tribos de Israel, eram 10 tribos que estavam naquela região, foram muito contaminados por uma cultura que era uma cultura pagã. Eles começaram a adorar outros deuses. E as outras 2 tribos que compunham então o povo de Israel, começaram a ter um tipo de preconceito com aquele grupo que morava naquela região. Todos eles vinham da mesma origem, mas havia ali como se fosse uma elite, que se considerava uma elite em relação aos costumes e à sua fé, à sua religião judaica. E começaram então a ter alguns tipos de conflitos ali por causa disso. Então os religiosos, os mais religiosos, olhavam para aquelas pessoas como se fossem pessoas inferiores, que moravam naquela região. Então eles evitavam passar por ali. Normalmente os judeus que saíam de Jerusalém e iam em direção à Judéia, eles escolhiam o caminho do Vale do Jordão, que era uma região mais aberta, era um lugar onde não existiam muitos perigos para eles, e eles não precisavam passar pela região da Samaria. Mas o texto diz aqui para nós que Jesus toma uma decisão, que era necessário que ele passasse pela Samaria. Já havia um propósito de Deus. Obviamente, já sabia Jesus que ao passar ali por aquela região, ali chegando ao poço de Jacó, ele teria esse encontro com aquela mulher, e haveria então para nós hoje um grande ensinamento. O real evangelho de Jesus, nós vamos aqui aprender com esse texto. Primeiro, anote aí no seu esboço: chega onde a religiosidade evita ir. Nós vamos falar aqui hoje do real evangelho, do evangelho original de Jesus, e esse evangelho, ele chega aonde a religiosidade evita ir. Olha só o que nós lemos aqui no verso de número 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Se você está com a sua Bíblia aí, anote: meio-dia. Que horário que foi? O texto fala da 6ª hora, que a primeira hora judaica começava às 6 horas da manhã, então às 12 horas ao meio-dia era o horário que Jesus chegou ali. Jesus, ao passar por aquele caminho, chegou ali, ele estava com sede, e aí ele se encontra então com essa mulher, e é interessante que durante esse encontro, aquela mulher, obviamente ela, por ser uma mulher e ser samaritana, ela estava ali naquele local, naquele momento do meio-dia, por causa de alguns motivos. E nós vimos aqui na encenação, na nossa esquete, que aquela mulher já estava no seu 5º marido. Meu Deus, pensa bem. Nos dias de hoje, na nossa sociedade e na nossa cultura ocidental, isso já é uma coisa que de certa forma estranha as pessoas, Agora pensa isso há mais de 2000 anos atrás, numa cultura judaica, naquela região onde a mulher, ela não tinha as liberdades que a mulher tem hoje. Pensa bem, era alguém que com certeza ela era apontada naquela sociedade como uma mulher que não vivia de acordo com aquilo que aquela sociedade achava que uma pessoa deveria viver.
Eu creio que intencionalmente Jesus estava desejando deixar para nós uma grande lição de vida, de discipulado para nós e para os seus discípulos, como esse episódio, nesse encontro com a mulher samaritana. Sabemos que aquele lugar era um lugar que era evitado pelos mestres, era evitado pelos judeus mais religiosos, e Jesus, ele disse não à religiosidade, e ele sabia que havia um propósito do Pai naquele encontro. Ele já iniciava ali essa grande visão que nós temos, de que o Evangelho é para todas as pessoas, em todos os lugares. Amém, querido? A expectativa dos judeus é que a vinda do Salvador seria algo especificamente para aquela nação, somente para aquele povo. E Jesus já começa a quebrar então os paradigmas e apontar numa nova direção. Ei, o Evangelho, a boa nova de que há salvação na vida do Cordeiro, na morte do Cordeiro, isso é para todas as pessoas em todos os lugares. O que acontece conosco hoje em dia é que às vezes a gente acha que a salvação é só para nós. Meu Deus. Nós nos encontramos com Jesus, e esse encontro, ao invés de promover para mim vida em abundância, às vezes produz vida somente para mim. Não, agora eu me encontrei com Jesus, eu recebi a minha salvação, pronto, está tudo bem. Ei, eu quero dizer para você, Deus tem derramado sobre a sua vida, mas Ele quer derramar ainda mais. Ele quer derramar sobre a sua vida de forma que isso possa transbordar, que isso possa alcançar outras pessoas em todos os lugares. Não é só para você. Quando você entra nesse circuito de que achar que as coisas são só para você, é onde você é pego por esse espírito da religiosidade. E você começa então a achar que tudo gira em torno de você, em torno da sua própria salvação, da sua própria vida, da sua própria casa, do seu trabalho. Não. Jesus, ele apresenta aqui uma perspectiva diferente, ele abre os horizontes. Nós temos que entender que essa igreja, ela tem um chamado para ganhar todas as pessoas para Jesus, aleluia. Precisamos quebrar essa religiosidade. E quem é o instrumento? Não, pastor, o senhor tem que ir lá evangelizar, pastor, fazer a visita. Não, querido, é com você mesmo. Não temos pastores suficientes para isso, não. É você abrindo o seu coração para uma casa de paz, é você abrindo o seu lar para receber uma célula, é você se colocando na condição de ser um líder nessa igreja, de avançar. Nós precisamos quebrar isso. Vir à igreja, ter uma atitude religiosa, de comparecer, de marcar o cartão, assistir um culto, gente, isso é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa se colocar nesse canal, à disposição do Senhor Jesus. Jesus, ele poderia pegar qualquer outro caminho, mas ele preferiu o caminho do encontro, de apresentar o seu evangelho e ministrar para todos os religiosos, deixar muito claro para os religiosos daquela época: ei, eu vim para trazer algo diferente para essas pessoas. Jesus está falando para você aqui nessa noite: ei, meu filho, minha filha, amados, eu quero que você vá para esse encontro também. Eu quero que você rompa as suas barreiras, que você abra sua mente e seu coração, que eu quero mudar e transformar a realidade dessa cidade, do seu bairro, da sua vizinhança, através da sua vida. Segundo ponto aqui para nós, o evangelho real de Jesus, ele é humano e humilde, valorizando as pessoas. Ele é humano e humilde, anote aí no seu esboço, valorizando as pessoas. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Ele estava sozinho, ele tinha enviado os seus discípulos para comprar comida. E é interessante que quando aquela mulher, ela chega àquele local, certamente ela não iria falar com Jesus. Ele era um judeu, com certeza as roupas, a forma como ele se vestia, já retratava essa característica dele como um judeu e como um rabi, como um rabino, um mestre. Com certeza ela não iria se dirigir a ele. Aí Jesus, ele olha para aquela mulher, e o que ele faz? Ele estabelece uma conexão com ela, ele faz um pedido para ela, ele começa a dar poder para aquela pessoa. Gente, o que acontece conosco direto? A gente para no ponto de ônibus para pegar o ônibus, hoje em dia então, né? Você não olha nem do lado, a gente não conversa com as pessoas, nós não nos abrimos para sermos alguém que é um agente do Evangelho do Senhor Jesus.
Acontece direto isso com a gente. Nós estamos indo para um outro nível. Quero trazer para você essa perspectiva, que nós temos que estar atentos às oportunidades de anunciarmos esse real evangelho, que você já está vivendo, que já tem abençoado a sua casa, para que você seja um instrumento de Deus em todos os lugares. Nós trazemos para a nossa realidade do dia a dia, essa possibilidade, de nós testemunharmos da palavra de Jesus em todos os lugares. Jesus demonstra isso aqui para nós. Ele também valorizou aquela mulher. Você também pode acrescentar algo para mim, dê-me água. E ele aí naquele momento estabelece então um ponto de contato, para que o diálogo possa fluir. Ele dá àquela pessoa a possibilidade, ele abre para ela a possibilidade desse encontro com ele, de forma muito maravilhosa. Aquela mulher com certeza estava completamente fechada para qualquer coisa vinda de um homem, e muito mais de um judeu. Pensa bem como aquela mulher, ela foi abusada, ela foi abandonada, ela estava já, eu creio que não era nem no quinto, era no sexto marido, porque ela falou que ela já tinha tido 5 maridos. Aí Jesus fala para ela assim: mas esse com quem você está, nem é seu marido. Ele não fala sexto, mas esse com quem você está, nem é seu marido. Ela tinha tido 5 maridos, quer dizer que ela já estava no 6º relacionamento. Então com certeza essa mulher passou por muitas dificuldades, ela passou por vários tipos de decepções, abusos, para estar, né, já no seu 6º relacionamento talvez. E vamos aqui pensar, às vezes a gente fica pensando assim: será que essa mulher é uma mulher muito velha? A média de vida naquela época era em torno de 40 anos, 50 anos. Então essa mulher não era uma pessoa idosa não, ela era uma mulher saudável, ela estava lá. Você acha que é fácil você ir lá com um cântaro, não é, nas costas, ir lá no poço para retirar água? Ela não era uma mulher idosa, talvez ela fosse uma mulher jovem ainda, e ela estava passando por essa dificuldade, com seu coração ali cheio talvez de tristezas, e Jesus sabia muito bem disso. Se ele chegasse ali talvez dando um sermão nela, não é? Chegasse já acusando: ei, você, ele já sabia quem ela era, não é? Você que é essa mulher de má fama, meu Deus, com certeza ela ia ter ali uma repulsa em relação àquilo. Quantas vezes a gente sai, gente, não, vamos evangelizar, mas vamos falar, a gente refere as pessoas com as pessoas do mundo. Ele é do mundo, ele é ímpio, não é? São palavras que não caem bem, não caem bem para nós. Nós como cristãos temos que nos referir às pessoas como amadas por Deus, preciosas ao Senhor, nos colocarmos nessa condição. Jesus aqui, ele foi humilde e foi humano com aquela mulher. Jesus pede água para ela: dê-me de beber. Jesus dá a ela a sensação de controle, de poder, traz estima para a sua vida. Ele sabia que ela tinha perdido há muito tempo esse valor. Aquela mulher, com certeza, numa sociedade como era a sociedade judaica, como é até hoje, nos dias de hoje, naquela época com certeza era pior ainda. Ela era totalmente machucada, e ela foi empoderada por Jesus ali naquele momento. Isso é o evangelho original de Jesus. Jesus, ele era rico, mas ele se fez pobre para nos enriquecer. Aleluia. Jesus, ele era detentor de todas as coisas, amém? E ele se fez pobre para nos enriquecer, para trazer a riqueza. Hoje nós somos como vasos de barro, mas trazemos em nós um rico tesouro, a presença de Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas, amém? 2 Coríntios 8:9 fala isso para nós: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Terceiro ponto para nós aqui nessa mensagem, anota no seu esboço: o evangelho real, o evangelho original, ele atrai e dá atenção às pessoas. Ele precisa atrair e dar atenção às pessoas. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Sabemos que os judeus não se dão bem com os samaritanos, e ela estranhou aquela atitude de Jesus. Aquilo também atraiu a atenção dela. Precisamos atentar que a maior rejeição em nossos dias é mais aos evangélicos do que aos evangelhos. As pessoas têm uma repulsa. Eu dou aula lá no curso de missões da nossa igreja, lá no IP, e eu trouxe um vídeo para eles. Depois você pode entrar no YouTube lá e ver o que as pessoas acham da igreja. É um vídeo que foi gravado com várias opiniões a respeito da igreja, o que as pessoas acham de quem Jesus é,
Aí você vai ver várias coisas lá, e o que as pessoas acham da igreja. A primeira resposta que já vem de cara, as pessoas falam assim: é um lugar de pessoas amargas, de pessoas julgadoras, pessoas cobradoras. Essa é a imagem que as pessoas têm dos evangélicos. Meu Deus, nós vamos mudar isso em nome de Jesus, amém? As pessoas vão conhecer e olhar para você e ver em você alguém que ama, alguém que tem um olhar de acolhimento. Vem cá, eu quero orar por você. Você vai entrar na vida das pessoas e vai ser um canal do amor de Deus na vida das pessoas, assim como Jesus fez na vida dessa mulher. Quarto ponto aqui nessa mensagem, também o real evangelho, ele gera conexão e diálogo com as pessoas. João 4, 10 e 11, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é muito fundo, onde pode conseguir essa água viva? Olha só, ali naquela condição, Jesus, com toda a sua sabedoria, ele gerou uma oportunidade. Ele começou a falar com ela do quê? De água, pedindo a ela que ela lhe desse água. E aí ele abre a oportunidade para um diálogo com aquela mulher, quando ele vai começar a falar agora das coisas espirituais com ela. Meu Deus, você está entendendo o que eu estou falando ou não? Uma vez aconteceu comigo uma situação. Eu entrei num restaurante, estava muito cheio, um restaurante bem grande ali, na região ali da José Longo, ali em São José dos Campos, e estava muito cheio, e aí tinha um rapaz almoçando. Eu peguei, pedi licença para ele: ó, você está sozinho aí, amigão, posso sentar com você? Ah, pode sentar. Sentei ali à mesa com ele e começamos a conversar. Na época eu trabalhava ali na BAP, ali na José Longo. Comecei a conversar com ele, falando do meu trabalho, ele falando do trabalho dele, e ali se estabeleceu uma conversa, uma oportunidade. Daí eu falei para ele que era da igreja, nós ainda tínhamos a igreja ali na José Longo, e aí estabeleceu um contato. Aquele rapaz falou assim: poxa, eu gostaria de conhecer essa igreja, rapaz, já passei tantas vezes aqui em frente, mas assim, de chegar sozinho ali, eu fiquei assim meio, constrangido. Eu falei: tudo bem, vamos marcar, então um domingo você vem aqui, você me liga, dei meu telefone para ele, e a gente vai juntos para a igreja. E assim foi. Aquele jovem passou algum tempo, um mês mais ou menos, ele me ligou um domingo, falou assim: eu queria ir aqui na sua igreja hoje à noite lá e tal, dá para a gente combinar? Eu falei: opa, estamos juntos aí, filhão, vamos lá. E aí marquei com ele, ele quis vir no culto das 5 horas, ir lá no culto das 5 horas, eu encontrei com ele na igreja, assistimos o culto, e aquele jovem depois veio tomar a decisão por Jesus. Eu encaminhei ele para uma célula, para um grupo de rapazes, e ele tomou a decisão dele por Jesus. Meu Deus, de um simples almoço com uma pessoa desconhecida, mas você está ali no canal, aberto para o diálogo, e você chega com a sua simpatia, com a sua alegria, entusiasmado, ou seja, cheio de Deus, e a pessoa vai abrir as oportunidades para você ser esse canal do amor de Deus. Então o real evangelho, ele gera essa conexão e as oportunidades para que nós possamos falar do amor de Deus para as pessoas em todos os lugares. Pensa bem, gente, esse evangelho que está por aí hoje, onde as pessoas só criticam, só cobram as outras, e quer brigar, ter argumentos, doutrinas. Eu não estou dizendo que o estudo teológico ele não seja importante, mas isso, gente, tem que ficar em segundo plano, diante da grandiosidade do amor de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, palavras de vida eterna, daquilo que se manifesta pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Há pessoas que, por pensarem de forma diferente, doutrinariamente, elas se tornam inimigas. Meu Pai, está repreendido isso no nosso meio, amém? Nós vivemos na unidade, no fluir do Espírito Santo, aleluia, e as pessoas precisam ver isso em você, não alguém que quer impor uma ideologia, não, ame as pessoas, apresente essa realidade, que Jesus apresentou para a mulher samaritana, ele não a julgou, ele apenas se aproximou, e aqui então nós vemos a oportunidade, para que ela pudesse chegar a esse ponto, que é o quinto ponto da mensagem. O real evangelho apresenta propostas reais de mudança de vida. Ele começa falando de água, e agora ele apresenta para ela uma possibilidade de transformação e de mudança de vida. Eu quero dizer para você, querido, que está aqui nessa noite, você que já se encontrou com Jesus, preste atenção no que eu vou te falar. É impossível você se encontrar com Jesus e isso não gerar transformação na sua vida. Não tem como. Ao longo
de toda a história, as pessoas que se encontram com Jesus, você vai ver vida transformada, se ela se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Verso 12 e 14, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Ela começa a questionar, quem é você? Que água é essa que eu vou beber e não vou ter mais sede? Acaso você é maior que o nosso pai Jacó? Ali era um poço de Jacó, um poço que Jacó deu ao seu filho José, era um lugar histórico, muito representativo dentro da cultura judaica. Você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele poço, aquele lugar, era um lugar onde havia uma água que saciava a sede fisicamente das pessoas. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando da salvação. Aquele que beber dessa água que eu lhe der, ele está falando da salvação. É algo eterno, é algo que vai saciar a sua sede para toda a eternidade. Não haverá falta mais na sua vida, não haverá escassez mais na sua vida. Venha para mim, eu sou esta fonte de água viva. Ele começa a falar então de eternidade para aquela mulher. Tudo que aquela mulher não queria, talvez, era voltar para aquele poço. Aquele poço era um lugar da sua humilhação. Que horas que ela ia para o poço? Ao meio-dia. Por quê? Porque com certeza, nos outros horários, tinha muitas outras mulheres que iam, mais cedo ou mais ao final da tarde. Aquele horário era o horário que o sol estava mais forte, era mais desgastante. As pessoas normalmente não iam retirar a água naquele horário, mas ela então sabia que não ia ter ninguém, e aí não ia ter ninguém que ia ficar criticando, ih, ó, aquela lá, né? A mulherada tirando água no poço, uma cutucando a outra, ih, ó, lá vem ela, aquela uma que já está no cesto, né? Meu Deus, com certeza aquele lugar para ela trazia esse significado, essa representação. Ali talvez era o poço, que seria um lugar para ela de humilhação. E aí veja o interesse dela, porque aquela mulher buscava algo, ela ansiava por algo, ela não tinha encontrado aquilo que pudesse então saciar a sua sede. Com certeza ela buscou nos relacionamentos ali destrutivos, alguém que pudesse saciar essa sede, e ela não encontrou. E olha só como ela pergunta para Jesus, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não preciso mais voltar aqui para tirar a água desse poço. Ela buscava. Querido, eu quero dizer para você, as pessoas que não se encontraram com Jesus, elas buscam constantemente algo que possa trazer para elas a alegria. Mas eu quero dizer para você, que só podemos encontrar alegria no Senhor Jesus. Eu era uma pessoa assim, gente. Eu era alucinado em busca. A gente buscava nos prazeres que eu conhecia a fonte da alegria, a fonte da satisfação. Mas eu só fui encontrar isso em Jesus. Ele é o único capaz de preencher isso em nossas vidas. A gente vê aqui que aquele lugar era um lugar onde ela revelava a sua dor, a sua tristeza, os seus traumas, abusos sofridos por ter sido largada e abandonada por vários homens. É importante demais a gente ter essa percepção. Sexto ponto aqui para nós, o real evangelho de Jesus Cristo confronta em amor, sem acusar ou julgar ninguém. Jesus não acusou aquela mulher, Ele não julgou aquela mulher, Ele falou para ela a verdade, daquilo que era a realidade dela, e ela teve essa percepção, ela mesma percebeu, talvez ali os seus erros, mas ela queria algo a mais. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Ela respondeu, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você teve 5, e o homem com quem está agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Quando Jesus falou para ela, chama o seu marido, imagina como ela se sentiu. Como assim chama meu marido? Quem é meu marido? Ela não tinha nem essa identidade. Aquele com quem ela estava agora também não era seu marido. Meu Deus, Jesus confrontou aquela mulher em amor. Ele não a acusou. Ele apenas lançou uma pergunta para ela, que levou essa mulher a refletir e a buscar na fonte certa a sua satisfação. O real evangelho de Jesus também, ele foca na essência da adoração e não no ritual litúrgico. Gente, nós temos experimentado aqui um ambiente de adoração fantástico, sim ou não? Amém? Voltou agora aqui, nosso querido Artemio e Fernanda, né, depois do período de férias, do casamento. Mas tem sido assim. A semana passada, a banda que veio tocar aqui,
ao final da celebração da noite, o rapaz, que é o líder da banda, ele passou por mim ali, me abraçou e falou assim: pastor, tem algo diferente nesse lugar. Amém? Tem um negócio aqui que está diferente demais. Há uma unção aqui, há um mover de Deus, há um mover do Espírito Santo nesse lugar. Você crê que Deus está aqui nesse lugar, amém, querido? Então vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Isso tem a ver com a sua vida. Isso tem a ver com tudo que Deus tem feito na sua vida também aqui. Não é de mim, não é do Artemio e da Fernanda, não é da banda que é uma outra banda que fazia muito tempo que eu não vim aqui. Não é verdade? É algo que tem a ver com uma decisão que Deus tomou de abençoar esse lugar. Tem a ver com o fluir de Deus aqui nesse lugar. Também não é o prédio, não são as instalações, não são as paredes, nada disso. Mas a presença real de Deus aqui nesse lugar. Deus foi feito para ser adorado, e Ele está procurando quem o adore em espírito e verdade. Não é um ritual. Ah não, tem que levantar as mãos para adorar. Ah não, tem que ficar de joelhos para adorar. Esquece isso. Você tem toda a liberdade. Deus quer que você o adore plenamente em todos os lugares. Adore com as suas palavras, adore com o seu trabalho, adore a Deus cuidando da sua casa, da sua família, cuidando dos seus filhos. Amém, queridos? Então esse real evangelho, ele foca na essência da adoração e não no ritual litúrgico. Adoração não é estilo, não é ritmo, mas é Espírito Santo e verdade, amém? Que o Espírito Santo que habita em cada um de vocês aqui nessa noite, possa levar você a um outro nível de adoração, que Ele possa tocar profundamente na sua mente, na raiz da sua alma, e elevar você ao mais alto nível de adoração, num relacionamento com Deus, amém? Oitavo ponto aqui para nós, estamos caminhando para o final. O real evangelho também apresenta o Redentor de forma pessoal e relacional. O verdadeiro evangelho, ele aponta para quem? Para Jesus. Ah, você vai lá na minha igreja. Não, filho, não é assim não. Você, em tudo que você for falar, você tem que falar assim, ó, é Jesus. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que nos eleva. É com Ele, é Ele que pode mudar toda e qualquer realidade. Verso 25 e 26, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu quero dizer para você que o Salvador do mundo está aqui, aleluia. Jesus se apresenta para ela assim: ei, sou eu, é esse que está à sua frente, que está falando com você. E ela sabia da palavra profética que já existia, da profecia, da vinda do Messias. E ela então passa a ter esse discernimento. Gente, eu quero dizer para você que no seu encontro com Jesus é fundamental que haja essa mudança, que haja essa abertura na sua mente, que os seus olhos sejam abertos espiritualmente falando. Crer em Jesus, como dizem as Escrituras, nos tornarão em rios de água viva. Aleluia. Jesus então se apresenta a ela. Só o evangelho original traz para nós a perspectiva de que Jesus é o verdadeiro Rei da glória, que Ele é aquele que foi chamado pelo Pai para ser o Salvador de todos nós, e Ele se destituiu da sua glória para vir e se tornar o Cordeiro de Deus. Gente, isso tem que tocar demais nosso coração, isso tem que trazer para nós o verdadeiro sentido do amor do Pai por mim e por você, do grande amor de Deus, do amor de Jesus Cristo pela minha vida e pela sua vida. Creia nisso. Jesus, Ele é pessoal, e o seu evangelho também, amém? Eu tenho que acreditar nisso. Jesus em nós, a esperança da glória, aleluia. Nono ponto aqui, anote no seu esboço, também esse evangelho real, original, ele causa impacto onde ele é praticado. Ele causa impacto onde é praticado. Nós vimos aqui hoje o ministro Arthur trazendo uma mensagem para nós, falando da família igreja, e como ele chegou aqui e ele foi impactado pelo ambiente e atmosfera da igreja, pela forma como o culto, a celebração foi conduzida ao Senhor aqui. Há algo acontecendo nesse lugar, e isso é a presença real de Jesus aqui nessa igreja, amém, querido? Isso tem causado impacto na vida de muitas pessoas. Naquele momento os discípulos de Jesus voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Olha só, a religiosidade
Os discípulos talvez tivessem impedido Jesus de se aproximar daquela mulher. Vai lá comprar as coisas, lá fica, eu vou ter um encontro aqui, né? E aí eles voltam, e já olham, chegam com aquele olho, o quê? Jesus falando com aquela pessoa, meu Deus. Eu me lembro muito bem, uma coisa que aconteceu com a Liliane, a gente, antes de vir para cá, a gente tinha um projeto, vários projetos lá na colina, e eu dirigia ao Ministério Ruas, e a Lili dirigia ao Ministério Belas, ela é líder do Ministério Belas. E as meninas saíam então para fazer abordagem com as garotas de programas lá na Avenida Nelson Dávila. A gente pegava desde o começo da Nelson Dávila, percorria toda aquela avenida, abordando as garotas de programa que estavam nas esquinas. Fazíamos aquele trecho em volta ali da Euclides Miragaia, onde é o nosso campo centro, que ficam várias meninas ali. Íamos até a praça da Nelson Dávila, ali da Afonso Pena, né, no final da Nelson Dávila. Fazíamos abordagem com as meninas, passávamos ali pela Vilaça, a região onde tinha os travestis. E as mulheres iam a pé e os homens iam de carro acompanhando do outro lado, orando, intercedendo pelas meninas. E elas tinham uma bolsa verde que nós fizemos de tecido e levavam os presentes que a gente levava para as meninas. E levava sempre um batom, era um par de brincos, às vezes levávamos bíblias, levavam materiais para ter esse ponto de contato. E sempre a abordagem era essa, era um abraço. Ou a gente veio aqui abençoar a sua vida. Sabe como começou isso? Nós compramos sacos de bombom, sonho de valsa, e as meninas foram na rua entregar um bombom para as meninas. E elas ficavam surpresas, as meninas se aproximavam, oi, tudo bem? Você quer um chocolate? A gente trouxe para você um bombom, olha só. Para mim? Como assim? Tipo, vocês falando comigo? Olha só. Um ponto de contato. E aquilo começou a mudar a realidade daquelas meninas. Elas ficavam na expectativa das sextas-feiras, onde a gente ia fazer esse tipo de abordagem. E olha como as coisas acontecem, o que as pessoas podem imaginar, não é? A respeito das meninas estarem ali paradas numa esquina com um monte de garotos de programa. Uma vez ali estava parada na esquina e de repente passou um carro, e era ali trabalhando na área da saúde, né? E era uma das médicas que trabalhavam com a Lili. Aí ela passando de carro, ela passou bem devagarinho assim, olhou para a Lili, deu uma buzinadinha, a Lili olhou assim, oi, tudo bem? Eu estou aqui trabalhando. A Lili falou assim, tipo assim, ela estava trabalhando para Jesus ali, né? Estou aqui trabalhando aqui com as meninas aqui e tal. Olha só a confusão, gente. Né? O que as pessoas podem imaginar, né, de ver alguém ali? Né? Ela quis dizer que estava fazendo um trabalho para Jesus, para a igreja, né? Foi o que saiu na hora. A mulher ficou assim, nossa, está aqui trabalhando, meu Deus. E é isso, é esse amor. Como aquelas vidas foram impactadas. Quantas meninas, nós chegávamos ali, as meninas na abordagem, e começavam a orar por elas. Você pode orar por mim, orar pelo meu filho. Elas tinham um caderninho para anotar os pedidos de oração daquelas meninas. Muitas delas, que eram abordadas, meninas que saíram dentro das igrejas. Meninas que saíram dentro das igrejas. E eu já fui ministra de adoração na minha igreja. Estava na rua fazendo programa. E às vezes a gente passa de carro e fala assim, ó, só sem vergonha ali mesmo, né? Vale nada, né? Tem tanta pia para, né, para lavar aí, né? Louça para lavar, roupa para lavar e está lá fazendo isso, né? A gente tem esse espírito às vezes de ser crítico às pessoas. Mas quando você se aproxima e conhece a realidade daquela pessoa, você fala, quantas coisas estão aprisionando essa pessoa ali. O Evangelho ele causa esse impacto onde ele é praticado. Bom demais a gente viver assim. O Evangelho ele é espiritual, livre e dinâmico. O Evangelho não pode ser algo que vai afastar as pessoas de você. O Evangelho precisa ser algo que vai aproximar as pessoas de você. E por último, o real Evangelho de Jesus muda as nossas prioridades de vida. Você tem que fazer uma avaliação. Desde que eu tomei a minha decisão por Jesus, realmente as minhas prioridades mudaram? Ou eu continuo tendo as mesmas prioridades? Você tem que avaliar. É você que pode fazer isso. Mas eu vou te falar um pouquinho mais. Se aprofunda nisso. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, aonde eu preciso mudar? Como eu preciso mudar as minhas prioridades? O Espírito Santo vai trazer para você essa realidade. O real Evangelho, ele muda as nossas prioridades de vida. Então, deixando o seu cântaro, deixou o quê? O seu cântaro. A mulher, ela foi ali com um objetivo, com um alvo. Ela tinha uma prioridade de pegar água ali. O encontro dela com Jesus mudou essa realidade. A mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Pensa bem a cena, gente.
ela voltando de lá, daquele encontro com Jesus lá no poço de Jacó, entrando na cidade. Ei, gente, ei, eu encontrei um homem lá no poço de Jacó. Ia ser que nem a Lili falar, né? Eu estou aqui trabalhando. Todo mundo ia olhar para ela e falar assim: mais um? O sétimo agora? As pessoas iam pensar assim, pensa não. É assim que as pessoas iam pensar daquela mulher. Mas ela foi corajosa, ela foi lá e anunciou aquilo que havia acontecido com ela. É bom demais nós vivemos assim. Jesus muda tudo mesmo. Precisamos ter essa realidade. Ela deixou o seu cântaro, porque ela encontrou uma água, uma fonte abundante, que não poderia caber no seu velho cântaro. Aquele cântaro não era suficiente para conter toda a água que Jesus estava derramando sobre ela, a água da vida. Amém? Aquele lugar, o lugar do poço, antes era um lugar de dor, de tristeza e lamento. Agora, aquele lugar para ela se tornou um lugar de testemunho, um lugar de gratidão, porque aquela mulher, ela foi curada e restaurada a partir desse encontro com Jesus. Amém? E Jesus está aqui nessa noite. Ele está chamando você para esse encontro. O real evangelho de Jesus é esse evangelho que cura todas as nossas feridas, que transforma todas as nossas realidades. Vocês viram um testemunho aqui de alguém que teve uma vida com muitas decepções, com muitas dificuldades, mas que se encontrou com Jesus. E a maioria que conhece o Everton, que sabe que isso é tudo verdade, uma realidade, tudo que ele está vivendo. Jesus está aqui nessa noite e Ele quer também mudar a sua realidade.